PW Figueirense, nós temos o prazer de receber aqui no Expediente Futebol o Carlos Alberto. Nós transmitimos aqui as partidas entre Figueirense e Flamengo pela Copa Sul-Americana e o Carlos Alberto jogou muita bola, tanto em Cariacica como em Florianópolis. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Carlos? Obrigado pela gentileza. E esse tema que nós estamos conversando aqui, Carlos Alberto, eu acho que ele é bem propício para você, porque eu me lembro... Presta atenção em tudo. Opa! Tá ouvindo a gente aí, Carlos Alberto? Alô? Tá ouvindo a gente? Oi, tô ouvindo. Opa! Legal, Carlos Alberto. Pô, prazer enorme aí tá com vocês, tá podendo trocar essa ideia aqui. Queria mandar um abraço especial pro PVC. Valeu. E pro professor Mário Sérgio, que infelizmente eu não tive a oportunidade de trabalhar e eu sou fã demais dele. Meu irmão foi atleta dele por um tempo e sempre falou muito bem dele. Eu queria deixar isso público aqui. Que legal, hein, Mário? Legal. O Carlos Alberto, eu queria até aproveitar a oportunidade de pedir desculpa a você, porque em todas as vezes que o São Caetano enfrentou o Fluminense e você começava a surgir como um potencial técnico impressionante, eu mandei te dar porrada demais. Como eu mandei te dar porrada? Então eu queria te pedir desculpa. Pô, eu não sei disso, professor. Rapaz, o homem é sincero mesmo. Tá fugindo um pouco o som. Quer dizer que ele mandava chegar junto de você, Carlos Alberto? Pô, eu não sei, os caras dentro do campo falavam, ó, cara, vou ter que chegar a porrada em você que o professor mandou. Eu falei, mas vai ser ruim pra vocês também, tá? Eu lembro da final da Copa do Brasil, que naquela época eu estava do outro lado, né? Foi justamente o jogo entre Figueirense e Fluminense. Na altura eu era o capitão da equipe do Fluminense e foi a final justamente contra o time do professor Mário Sérgio, que é o Figueirense no qual eu estou hoje. E o Fluminense, desde de 84, se eu não me engano, não ganhava um título nacional desse calibre, né? Isso. Exatamente, um campeonato nacional, uma Copa do Brasil, ou seja, um campeonato mais significativo. E eu lembro que eu falava para meus amigos, eu falava assim, ó, cara, a gente pegou um time que é muito difícil de a gente se impor, que era o Figueirense, muito bem treinado pelo Mário, e assim, tinham jogadores que estavam naquele momento assim no auge das suas carreiras, e tanto que todos ali deram certo e deram frutos ao clube e estão aí jogando até hoje por esse trabalho que o Mário fez. E eu lembro que nessa partida eu falei, pô, o Fluminense não ganha há mó tempão, e eu, como um jogador formado nas divisões do clube, eu pensava em entrar para a história do clube, óbvio, que eu sempre entro numa competição e num jogo eu quero ganhar. E eu falei assim, cara, se eu for campeão da Copa do Brasil, capitão do time, com 23 anos, se eu não me engano, que eu tinha na época, eu falei, eu entro para a história, vou ser campeão e vou ser o capitão mais novo do clube, para sempre. Então, eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. E eu lembro que naquele jogo, o Henrique jogou demais, que o Mário mandou ele me marcar, me deu porrada pra caramba. Só que eu sou bom de briga também, né, professor? E o Henrique me acerta um chute na gaveta que eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, fudeu. Eu falei, meu Deus do céu, não posso perder esse jogo. Aí o Thiago Neves entrou no segundo tempo, fez uma jogada e empatamos o jogo. Ali eu tinha certeza que a gente ia ser campeão. Por quê? Que eu tenho certeza que ele deve ter ficado bravo com alguns jogadores dele na altura. Começaram a fazer coisas que eles não faziam. E assim, ali aquilo inflamou a gente foi para Florianópolis e deu no que deu e eu fui campeão. E o professor Mário Sérgio, que me mandou me bater, foi vice. Muito legal. Ô, Mário, aproveita e faz uma pergunta então aí para o Carlos Alberto, Mário Sérgio. Carlos Alberto, eu queria saber de você o seguinte.
o porquê. Eu apostei aqui com o pessoal que o Figueirense passaria pelo Flamengo. Aquela expulsão foi vital para as pretensões de vocês naquele jogo? Professor, a gente nunca pode crucificar um companheiro, né? Porque erros acontecem, eu também erro, eu já fui expulso. É lógico, é óbvio que o Rafael Silva sabe da importância que é você ter um jogador a mais e um a menos, né? Enfim, mas a parcela de culpa é de todos. Esse jogo ganhou quem tinha que ganhar. O mérito é todo do Flamengo. Eles entraram com muito mais fome que o Figueirense, onde deveria ser ao contrário. E não tem o que falar. O perdedor não tem o que falar. Eles foram melhores e ponto, e acabou. Eles ganharam o jogo porque eles quiseram jogar futebol. Eles estavam com o prato de comida vazio. O pratinho deles estava vazio. E eles vieram para encher o prato contra a gente. E foi o que eles fizeram. E a gente sabe que um time da potência do Flamengo, né, com a história que o Flamengo tem, o meu time não pode dormir, não pode relaxar, não pode fazer nada que dê oportunidade para que eles façam o que eles fizeram. E não é à toa que é um dos melhores times do Brasil. A gente sabia da dificuldade que ia ser, né, e não soubemos lidar com essa vantagem. Agora, passado isso, focar no brasileiro, e a gente tem uma partida duríssima amanhã contra o Fluminense também. Muito bem, companheiros, perguntas aqui para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o PVC, tocando ainda nesse ponto do Flamengo. Você sabe que no Rio de Janeiro tá a história de... As pessoas fazem assim, ó. Ficam procurando um cheirinho, para dizer que tem cheirinho de hepta. O Flamengo que você enfrentou, quer dizer, o Figueirense enfrentou 3 vezes, mas ganhou semana passada no time reserva e perdeu nessa semana em Cariacica. Esse Flamengo que você viu na quarta-feira vai ser campeão brasileiro? Eu estou falando do ponto de vista de quem enfrentou esse Flamengo. Cara, vou te ser bem sincero. O Flamengo, depois dessa dificuldade que ele passou, que nós impomos para ele, né? E a grande vantagem que a gente tinha e a gente não soube lidar, o Flamengo, na minha opinião, se credencia a um postulante fortíssimo ao título. Tem o Palmeiras, tem Atlético Mineiro, mas o Flamengo hoje é um time que está redondo. E é difícil você chegar nessa época do ano e a equipe entender e ter esse tipo de maturidade em campo. Nós fizemos 1-0 e mesmo assim eles não se apavoraram e não se desesperaram. Eles estavam totalmente conscientes do que eles iam fazer em campo e deu no que deu, e tenho certeza que agora eles vão ficar muito mais fortalecidos para o brasileiro. Então, a dificuldade que o Figueirense impôs para o Flamengo nesses 2 jogos foi uma coisa muito grande. Nós nos esforçamos, demos o nosso melhor e não conseguimos conter o Flamengo. Isso não é demérito nenhum, não. Eles foram melhores do que a gente nesse segundo jogo. Porque um time que sai perdendo de 1-0 e tem que fazer 3 para se classificar e consegue fazer esses 3 jogando a bola que eles jogaram, tem que ser campeão, tem que ir longe mesmo. Muito bem, Eugênio Leal. Legal esse depoimento do Carlos Alberto. Eu queria saber agora do lado dele, né? Porque o jogo é com o Fluminense, que você falava agora há pouco, né, Carlos Alberto? O time onde você começou, onde se criou, onde entrou para a história. E a gente costuma dizer que no futebol tem a lei do ex. O ex sempre brilha contra o clube onde jogou anteriormente. Ainda tem, mesmo você tendo passado já por vários clubes, ainda tem essa questão, essa situação especial em enfrentar o Fluminense, onde você começou? Cara, jogar contra o Fluminense é especial para mim por ser um grande adversário, né? O carinho, a gratidão, isso vai ser eterno. Porque se hoje eu sou um atleta de futebol, se eu continuo jogando, se eu conquistei todos os títulos da minha carreira, foi graças à oportunidade que o Fluminense me deu e eu me profissionalizei lá, fui formado lá. Mas quando o juiz apitar o jogo, isso tudo eu deixo de lado e meu foco é só na minha equipe, e amanhã eu preciso encher meu prato de comida que ele está vazio, porque o Figueirense precisa sair dessa zona de rebaixamento, né? E esse jogo é um jogo
atrasado e com a vitória desse jogo a gente consegue chegar numa posição mais confortável na tabela, onde deixa a gente respirar um pouquinho mais para a sequência do Brasileirão. Muito bem, Paulo Lima. Bom, primeiro que eu vi o Carlos Alberto surgindo no Fluminense na base. E depois de tanto esse tempo sem conviver com ele, é impressionante a maturidade para falar, e é isso que eu acho, Carlos Alberto, que falta a muitos dos nossos jogadores. Essa sinceridade, essa clarividência nas palavras e, acima de tudo, essa postura de reconhecer o mérito do adversário e reconhecer também que um colega seu de campo no jogo... Tá me ouvindo, Marcos? Eu tenho muitos amigos no Flamengo, né? O Rodrigo Caetano é um deles. Enfim, eu parabenizei um por um. Falei, pô, vocês jogaram muita bola. O Flamengo jogar desse jeito, eles não perdem para ninguém. Para ninguém. E assim, eu não vou reconhecer isso. Só porque é meu adversário, eu não vou reconhecer? Não, tem que reconhecer. E eu gosto do bom futebol. Dei um azar danado que foi logo na minha vez. Ô, Carlos Alberto, só para concluir o meu raciocínio, e você com 31 anos de idade, campeão do mundo pelo Porto, um cara que tem uma passagem vitoriosa, mas tem uma marca também meio de bad boy do futebol brasileiro, né? Se essa expressão não te desagrada, desculpa, mas não é pejorativa de jeito nenhum. É pelo teu estilo, pelo teu comportamento. Imagina. Hoje, o que muda nessa vida do Carlos Alberto hoje, que no Figueirense passa a ser aquele cara de responsabilidade, de talento, que assume aquilo que ele tem? Um talento com a bola nos pés. O que faltou? O que é esse meio campo que você deixou passar na tua vida como um grande jogador de bola que você é? Cara, na verdade, se tu for parar e analisar a minha vida, responsabilidade foi a coisa que eu mais tive e a coisa que eu mais tenho. Eu sempre fui muito cobrado na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Papai do céu me abençoou muito e eu sempre costumo dizer assim para os meus amigos, e até vou externar isso aqui para vocês, que não pode o cara que já foi pobre e favelado, esse cara não tem responsabilidade, vocês me desculpem. Porque, podia ter acontecido outras coisas, mas aconteceu muita coisa que vai ter cara que vão jogar 10 vidas e não vai ganhar o que eu ganhei. Então, assim, eu fico muito chateado que eu vejo alguns... Não vocês, óbvio, se tivesse também eu falaria aqui, mas eu vejo alguns colegas de profissão de vocês querer tirar o mérito. Não, isso não pode, isso é falta de respeito. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui honesto. Hoje eu recebi minha família aqui. Então, essas pessoas sabem o quanto foi doloroso eu chegar onde eu cheguei, ganhar as coisas que eu ganhei. E eu só consegui isso porque, assim, eu tive humildade para reconhecer que eu precisei de muita gente para me ajudar. Como eu tenho sido ajudado hoje aqui no Figueirense. Por isso que eu tenho conseguido fazer boas partidas. Então, assim, eu acho que em alguns momentos da vida, eu errei sim. Mas quem que não erra? Né? Eu tava brincando com meu pai hoje, meu pai tem 56 anos, eu falei assim, negão, tu tá com o cabelo branco na careca aí, na cabeça, e continua às vezes cometendo os erros dele, os excessos. E assim, nós somos seres humanos. Agora, o mais nobre disso tudo é você reconhecer, né? E eu sempre fui um cara que reconhecia as coisas boas e ruins que eu já fiz. E assim, hoje eu com 31 anos eu me vejo um cara maduro o suficiente, muito mais esclarecido para falar dos meus erros e acertos. E não me incomoda nem um pouco as pessoas perguntarem, sabe? Essa coisa que eu vejo hoje no futebol, do assessor de imprensa. Cara, o assessor de imprensa é para somar. A responsabilidade do que eu falo é minha. Eu tenho minha assessoria, que é a SMG, o Tinoco, o Érico, o Vinícius. Esses caras estão comigo desde dos meus 15 anos, meus 16 anos. E assim, eles sempre me deram a liberdade de expressar. É óbvio que uma coisa ou outra ali, eles vão ajustando tudo. Mas o torcedor, ele quer escutar o que a minha alma está falando. Ele não quer ouvir o meu assessor. Tá entendendo? O assessor do clube, esses caras são para ajudar. Só que eu vejo em muitos lugares amordaçando a opinião do atleta. Mas isso é culpa dos atletas que aceitam esse tipo de coisa, né? Que hoje está muito atleta aí preocupado com rede social, de se expor, caramba, e coisas que
que são românticas do futebol, dos caras mais velhos que eu joguei, hoje a gente não tem mais. Então, assim, tem hora que eu vou ver entrevista de jogadores, perguntas que fazem também, propiciam ao cara dar certas respostas. Não, pô, vamos ser natural. Isso aqui é um bate-papo. Vocês me perguntam, o que for verdade eu vou falar é verdade, o que for mentira eu vou falar que é mentira e acabou. Então, perfeitamente. Agora, nós temos que terminar aqui a entrevista com o Carlos Alberto. E a gente gostaria de ouvir mais aqui o Carlos Alberto. Muito legal, viu, Carlos Alberto? A gente costuma chamar o Mário Sérgio, viu, Carlos Alberto? De um comentarista mais sincero da televisão brasileira. Você também está entrando nessa de sinceridade, isso é muito bom, hein, Carlos Alberto? Eu vou te falar, cara, o que eu falei é de coração. Eu queria ter sido treinado pelo Mário, cara. Que bacana, que bacana. Porque o pessoal, os meus amigos que jogaram com ele, que foram treinados por ele, falam muito bem. E assim, aqui fica o meu respeito e minha admiração. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele. E eu tô aqui abrindo meu coração e falando que eu sou fãzaço dele. Que maravilha, que legal. Obrigado, Carlos Alberto. Muito bem. Deixa eu só agradecer. Carlos Alberto, obrigado. E eu fico muito satisfeito por você, porque quando você chega nessa professor. Idade, aos 31 anos de idade, toda essa reflexão que você fez sobre a sua vida como jogador vai ser usada e de uma maneira extremamente positiva depois que você parar de jogar futebol. Com certeza você vai ser um homem de caráter como você é. Bacana. Obrigado, professor, obrigado. Bacana. O PVC quer fazer uma... Vai, PVC, manda aí uma pergunta. É só uma coisa, tem tudo a ver com o que você falou. É indiscutível o que você falou. O que você ganhou, para quem saiu da onde você saiu, indiscutível. Na terça-feira a gente estava no Bom Dia Fox. E eu te contei da história que eu tive o privilégio de entrevistar o Zé Mourinho em 2008 em Belo Horizonte. E ele fala de você com um carinho absurdo. E ele fala do talento que você tem, da capacidade que você tem. Você foi titular com ele naquele time do Porto, campeão da Europa em 2004, campeão da Champions League. E você falou sobre erros e acertos, enfim. O que podia ter acontecido com você na Europa e não aconteceu? Com você olhando para trás. PVC, eu sou um cara muito crítico comigo mesmo, né? E assim, eu sou muito honesto nas minhas opiniões e no que eu sinto também. Sinceramente, olhando para trás, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, de clubes que eu depois do Porto, eu dei sequência na minha carreira. Óbvio que todo mundo fala, pô, podia ter ficado mais na Europa, não sei o quê. Só que é o seguinte, ninguém sabe de como é minha vida pessoal, o quanto minha família estava precisando de mim naquele momento, e eu precisava deles também. Por isso eu voltei para o Brasil, que foi para o Corinthians, um grande projeto. Eu não voltei para qualquer clube. Claro. É isso que as pessoas têm que entender. Eu saí do Porto, eu fui para um clube de uma torcida enorme, um clube de tradição enorme. Então ali eu dei um passo grande na minha carreira. Tanto é que foi me apresentado um projeto, né? Fomos campeões brasileiros, joguei com caras fantásticos naquele ano. E essa escolha eu não me arrependo. E assim, no Porto, se você parar para analisar, depois que você consegue conquistar tudo num clube, eu quero outra coisa, eu quero respirar, eu quero ganhar outros campeonatos. E foi o que eu fiz. É lógico que muita gente me cobra, minha família principalmente, fala, filho, você podia ter jogado mais uma seleção brasileira, uma Copa do Mundo. Eu sempre sonhei com isso. Só que eu não tenho vergonha de falar para vocês, mais uma vez eu vou ser sincero, os caras da minha posição que foram, eu não acho que eles jogavam mais bola do que eu, mas eles tiveram mais mérito que eu sim, porque em algum momento o que faltou para eu estar na seleção, para eles não, e eles foram, e a verdade é essa. Obrigado, Carlos. Bacana. E parabéns. Olha só, a produção vai ficar brava comigo, a assessoria de imprensa também, mas o Eugênio Leão me pede aqui. Posso fazer uma última pergunta? Então aproveita, vai lá, Eugênio, manda lá. Ô Carlos, eu queria fazer uma comparação. Primeiro, saber desse momento que você vive no Figueirense. Aliás, como foi a chegada do Tuca, foi importante que o time deu uma crescida boa de produção. E fazer uma comparação com o que aconteceu com a carreira do Edmundo, que no Figueirense ressurgiu. Ele estava no momento ruim e ressurgiu. Você acha que pode fazer também esse mesmo caminho no Figueirense, aproveitando a estrutura que o clube está te dando?
Cara, o Figueirense é um clube ótimo, né? As pessoas aqui me acolheram muito bem. É um lugar, uma cidade maravilhosa onde eu estou muito feliz e satisfeito. E senti muito. Foi por uma fase internacional, então eu queria dar isso de presente para os meus companheiros, para os meus torcedores, né, que sofrem bastante, e não conseguimos. Mas assim, o que a gente pode fazer agora é fazer uma campanha digna e sair dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento. E o Tuca foi um cara que agregou muito pra gente, né? E deixar bem claro aqui que quando sai o Argel, entra o Tuca, parece até que os jogadores aqui estavam de sacanagem com o Argel. Pelo contrário, a gente sempre respeitou o Argel, a gente sempre deu a vida pelo Argel e a gente agradece a contribuição que ele deu. E isso é normal em futebol, cara. O presidente do clube, ele é cobrado. E ele tem que fazer o que ele acha necessário para o clube e para o bem do grupo, para que a gente siga adiante. Ele achou por bem mudar, né? E nós, como atleta, abraçamos a ideia. E o Tuca, que fique bem claro, não caiu de paraquedas aqui. O Tuca trabalha muito, o Tuca é um cara muito inteligente, né? E ele veio agregar com a simplicidade e o conhecimento que ele tem. Eu e o PVC, inclusive, tivemos uma conversa mais casual e a gente comentava sobre o Tuca, né? E o PVC conhece ele bem também. É um cara muito inteligente e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar aí a fazer um grande trabalho e a gente terminar o ano feliz. Bacana. Carlos Alberto, sucesso para você, para o Figueirense, nessa missão aí de manter o time na primeira divisão, e a gente tem certeza que se você continuar a bola que você sabe jogando, como você jogou contra o Flamengo, vai ajudar muito o Figueira a ficar na primeira divisão. Obrigado pelo papo, cara. A repercussão é enorme. Foi demais a entrevista. Valeu, hein? É isso mesmo. Só que o Mário não jogou nada, Carlos Alberto. Você jogou muito mais do que ele, Carlos Alberto. Com certeza. Eu não escutei o final. Eu só brinquei dizendo que o Mário não jogou nada, Carlos Alberto. Você jogou muito mais do que ele, apesar de toda a bola que o Mário tem, que a gente sabe que tem. Como é que é? Não tô ouvindo. Não, deixa. Um abraço, Carlos Alberto. Valeu, hein? Senão eu vou me cortar aqui, ó. Negócio de Rafael Silva lá, ó. Vamos cortar o meu pescoço aqui. Tá bom, um abraço, meu irmão. Sucesso aí pra você. Tudo de bom, cara. Que bate-papo maneiro, como se fala aqui no Rio de Janeiro, com o Carlos Alberto, no nosso Expediente Futebol, que vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A nossa enquete é a seguinte: a vitória do Brasil diante do Equador em Quito. Eu lembro que naquele jogo o Henrique jogou demais, que o Mário mandou ele me marcar, me deu porrada pra caramba. Só que eu sou bom de briga também, né, professor? E o Henrique me acerta um chute na gaveta que eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, fudeu. Eu falei, meu Deus do céu, não posso perder esse jogo. Aí o Thiago Neves entrou no segundo tempo, fez uma jogada e empatamos o jogo. Ali, eu tinha certeza que a gente ia ser campeão. Por quê? Que eu tenho certeza que ele deve ter ficado bravo com alguns jogadores dele na altura. Começaram a fazer coisas que eles não faziam. E, assim, ali aquilo inflamou a gente foi para Florianópolis e deu no que deu. E eu fui campeão. E o professor Mário Sérgio, que me mandou me bater, foi vice. Muito legal. Ô, Mário, aproveita e faz uma pergunta então aí para o Carlos Alberto, Mário Sérgio. Carlos Alberto, eu queria saber de você o seguinte, o porquê, eu apostei aqui com o pessoal que o Figueirense passaria pelo Flamengo. Aquela expulsão foi vital para as pretensões de vocês naquele jogo? Professor, a gente nunca pode crucificar um companheiro, né? Porque erros acontecem, eu também erro, eu já fui expulso. É lógico, é óbvio que o Rafael Silva sabe da importância que é você ter um jogador a mais e um a menos, né? Enfim, mas a parcela de culpa é de todos. Esse jogo ganhou quem tinha que ganhar. O mérito é todo do Flamengo. Eles entraram com muito mais fome que o Figueirense, onde deveria ser ao contrário. E
não tem o que falar. O perdedor não tem o que falar. Eles foram melhores e ponto, e acabou. Eles ganharam o jogo porque eles quiseram jogar futebol. Eles estavam com o prato de comida vazio. O pratinho deles estava vazio. E eles vieram para encher o prato contra a gente. E foi o que eles fizeram. E a gente sabe que um time da potência do Flamengo, né, com a história que o Flamengo tem, o meu time não pode dormir, não pode relaxar, não pode fazer nada que dê oportunidade para que eles façam o que eles fizeram. E não é à toa que é um dos melhores times do Brasil. A gente sabia da dificuldade que ia ser, né? E não soubemos lidar com essa vantagem. Agora, passado isso, focar no brasileiro, e a gente tem uma partida duríssima amanhã contra o Fluminense também. Muito bem, companheiros, perguntas aqui para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto PVC, tocando ainda nesse ponto do Flamengo. Você sabe que no Rio de Janeiro tá a história de... As pessoas fazem assim, ó. Ficam procurando um cheirinho, para dizer que tem cheirinho de hepta. O Flamengo que você enfrentou, quer dizer, o Figueirense enfrentou 3 vezes, mas ganhou semana passada no time reserva e perdeu nessa semana em Cariacica. Esse Flamengo que você viu na quarta-feira vai ser campeão brasileiro? Eu estou falando do ponto de vista de quem enfrentou esse Flamengo. Cara, vou te ser bem sincero. O Flamengo, depois dessa dificuldade que ele passou, que nós impomos para ele, né? E a grande vantagem que a gente tinha e a gente não soube lidar, o Flamengo, na minha opinião, se credencia a um postulante fortíssimo ao título. Tem o Palmeiras, tem Atlético Mineiro. Pedado Figueirense, nós temos o prazer de receber aqui no Expediente Futebol o Carlos Alberto. Nós transmitimos aqui as partidas entre Figueirense e Flamengo pela Copa Sul-Americana e o Carlos Alberto jogou muita bola, tanto em Cariacica como em Florianópolis. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Carlos? Obrigado pela gentileza. E esse tema que nós estamos conversando aqui, Carlos Alberto, eu acho que ele é bem propício para você, porque eu me lembro... Presta atenção em tudo. Opa! Tá ouvindo a gente aí, Carlos Alberto? Alô? Tá ouvindo a gente? Oi, tô ouvindo. Opa! Legal, Carlos Alberto. Pô, prazer enorme aí tá com vocês, tá podendo trocar essa ideia aqui. Queria mandar um abraço especial pro PVC. Valeu. E pro professor Mário Sérgio, que infelizmente eu não tive a oportunidade de trabalhar e eu sou fã demais dele. Meu irmão foi atleta dele por um tempo e sempre falou muito bem dele. Eu queria deixar isso público aqui. Que legal, hein, Mário? Legal. O Carlos Alberto, eu queria até aproveitar a oportunidade de pedir desculpa a você, porque em todas as vezes que o São Caetano enfrentou o Fluminense e você começava a surgir como um potencial técnico impressionante, eu mandei te dar porrada demais. Como eu mandei te dar porrada? Então eu queria te pedir desculpa. Pô, eu não sei disso, professor. Rapaz, o homem é sincero mesmo, ó. Tá fugindo um pouco o som. Quer dizer que ele mandava chegar Professor, junto em você, Carlos Alberto? Pô, eu não sei, os caras dentro do campo falavam, ó, cara, vou ter que chegar a porrada em você que o professor mandou. Eu falei, mas vai ser ruim pra vocês também, tá? Eu lembro da final da Copa do Brasil, que naquela época eu tava do outro lado, né? Que foi justamente o jogo entre Figueirense e Fluminense. Na altura eu era o capitão da equipe do Fluminense e foi a final justamente contra o time do professor Mário Sérgio, que é o Figueirense no qual eu estou hoje. E o Fluminense, desde de 84, se eu não me engano, não ganhava um título nacional desse calibre, né? Isso. Exatamente, um campeonato nacional, uma Copa do Brasil, ou seja, um campeonato mais significativo. E eu lembro que eu falava para meus amigos, eu falava assim, cara, a gente pegou um time que é muito difícil de a gente se impor, que era o Figueirense, muito bem treinado pelo Mário, e assim, tinham jogadores que estavam naquele momento assim no auge das suas carreiras, e tanto que todos ali deram certo e deram frutos ao clube e estão aí jogando até hoje por esse trabalho que o Mário fez.
E eu lembro que nessa partida eu falei, pô, o Fluminense não ganha há mó tempão. E eu, como um jogador formado nas divisões do clube, eu pensava em entrar para a história do clube, óbvio, que eu sempre entro numa competição e num jogo eu quero ganhar. E eu falei assim, cara, se eu for campeão da Copa do Brasil, capitão do time, com 23 anos, se eu não me engano, que eu tinha na época, eu falei, eu entro para a história, vou ser campeão e vou ser o capitão mais novo do clube, para sempre. Então, eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. E... Perspectiva de jeito nenhum. É pelo teu estilo, pelo teu comportamento. Imagina. Hoje, o que muda nessa vida do Carlos Alberto hoje, que no Figueirense passa a ser aquele cara de responsabilidade, de talento, que assume aquilo que ele tem, um talento com a bola nos pés. O que faltou? O que é esse meio campo que você deixou passar na tua vida como um grande jogador de bola que você é? Cara, na verdade, se tu for parar e analisar a minha vida, responsabilidade foi a coisa que eu mais tive e a coisa que eu mais tenho. Eu sempre fui muito cobrado na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Papai do céu me abençoou muito e eu sempre costumo dizer assim para os meus amigos, e até vou externar isso aqui para vocês, que não pode o cara que já foi pobre e favelado, esse cara não tem responsabilidade, vocês me desculpem. Porque, podia ter acontecido outras coisas, mas aconteceu muita coisa que vai ter cara que vão jogar 10 vidas e não vai ganhar o que eu ganhei. Então, assim, eu fico muito chateado que eu vejo alguns, não vocês, óbvio, se tivesse também eu falaria aqui, mas eu vejo alguns colegas de profissão de vocês querer tirar o mérito. Não, isso não pode, isso é falta de respeito. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui honesto. Hoje eu recebi minha família aqui. Então, essas pessoas sabem o quanto foi doloroso eu chegar onde eu cheguei, ganhar as coisas que eu ganhei. E eu só consegui isso porque, assim, eu tive humildade para reconhecer que eu precisei de muita gente para me ajudar. Como eu tenho sido ajudado hoje aqui no Figueirense. Por isso que eu tenho conseguido fazer boas partidas. Então, assim, eu acho que em alguns momentos da vida, eu errei sim, mas quem que não erra, né? Eu tava brincando com meu pai hoje, meu pai tem 56 anos, eu falei assim, negão, tu tá com o cabelo branco na careca aí, na cabeça, e continua às vezes cometendo os erros dele, os excessos, e assim, nós somos seres humanos. Agora, o mais nobre disso tudo é você reconhecer, né? E esse foi um cara que reconhecia as coisas boas e ruins que eu já fiz. E assim, hoje eu com 31 anos eu me vejo um cara maduro o suficiente, muito mais esclarecido para falar dos meus erros e acertos. E não me incomoda nem um pouco as pessoas perguntarem, sabe? Essa coisa que eu vejo hoje no futebol, do assessor de imprensa. Cara, o assessor de imprensa é para somar. A responsabilidade do que eu falo é minha. Eu tenho minha assessoria, que é a SMG, o Tinoco, o Érico, o Vinícius. Esses caras estão comigo desde dos meus 15 anos, meus 16 anos. E assim, eles sempre me deram a liberdade de expressar. É óbvio que uma coisa ou outra ali, eles vão ajustando tudo. Mas o torcedor, ele quer escutar o que a minha alma está falando. Ele não quer ouvir o meu assessor. Tá entendendo? O assessor do clube, esses caras são para ajudar. Só que eu vejo em muitos lugares amordaçando a opinião do atleta. Mas isso é culpa dos atletas que aceitam esse tipo de coisa, né? Que hoje está muito atleta aí preocupado com rede social, de se expor, caramba, e coisas que são românticas do futebol, dos caras mais velhos que eu joguei, hoje a gente não tem mais. Então, assim, tem hora que eu vou ver entrevista de jogadores, perguntas que fazem também propiciam ao cara dar certas respostas. Não, pô, vamos ser natural. Isso aqui é um bate-papo. Mas o Flamengo, hoje, é um time que está redondo. E é difícil você chegar nessa época do ano e a equipe entender e ter esse tipo de maturidade em campo. Nós fizemos 1-0 e mesmo assim eles não se apavoraram e não se desesperaram. Eles estavam totalmente conscientes do que eles iam fazer em campo e deu no que deu. E tenho certeza que agora eles vão ficar muito mais fortalecidos para o brasileiro. Então, a dificuldade que o Figueirense impôs para o Flamengo nesses 2 jogos foi uma coisa
muito grande. Nós nos esforçamos, demos o nosso melhor e não conseguimos conter o Flamengo. Isso não é demérito nenhum, não. Eles foram melhores do que a gente nesse segundo jogo. Porque um time que sai perdendo de 1-0 e tem que fazer 3 para se classificar e consegue fazer esses 3 jogando a bola que eles jogaram, tem que ser campeão, tem que ir longe mesmo. Muito bem. Eugênio Leal. Legal esse depoimento do Carlos Alberto. Eu queria saber agora do lado dele, né? Porque o jogo é com o Fluminense, que você falava agora há pouco, né, Carlos Alberto? O time onde você começou, onde se criou, onde entrou para a história. E a gente costuma dizer que no futebol tem a lei do ex. O ex sempre brilha contra o clube onde jogou anteriormente. Ainda tem, mesmo você tendo passado já por vários clubes, ainda tem essa questão, essa situação especial em enfrentar o Fluminense, onde você começou? Cara, jogar contra o Fluminense é especial para mim por ser um grande adversário, né? O carinho, a gratidão, isso vai ser eterno. Porque se hoje eu sou um atleta de futebol, se eu continuo jogando, se eu conquistei todos os títulos da minha carreira, foi graças à oportunidade que o Fluminense me deu e eu me profissionalizei lá, fui formado lá. Mas quando o juiz apitar o jogo, isso tudo eu deixo de lado e meu foco é só na minha equipe e amanhã eu preciso encher meu prato de comida que ele está vazio, porque o Figueirense precisa sair dessa zona de rebaixamento, né? E esse jogo é um jogo atrasado e com a vitória desse jogo a gente consegue chegar numa posição mais confortável na tabela, onde deixa a gente respirar um pouquinho mais para a sequência do Brasileirão. Muito bem. Paulo Lima. Bom, primeiro que eu vi o Carlos Alberto surgindo no Fluminense na base. E depois de tanto esse tempo sem conviver com ele, é impressionante a maturidade para falar. E é isso que eu acho, Carlos Alberto, que falta a muitos dos nossos jogadores. Essa sinceridade, essa clarividência nas palavras e, acima de tudo, essa postura de reconhecer o mérito do adversário e reconhecer também que um colega seu de campo no jogo... Tá me ouvindo, Marcos? Eu tenho muitos amigos no Flamengo, né? O Rodrigo Caetano é um deles. Enfim, eu parabenizei um por um. Falei, vocês jogaram muita bola. O Flamengo jogar desse jeito, eles não perdem para ninguém. Para ninguém. E assim, eu não vou reconhecer isso. Só porque é meu adversário, eu não vou reconhecer? Não, tem que reconhecer. E eu gosto do bom futebol. Dei um azar danado que foi logo na minha vez. O Carlos Alberto, só para concluir o meu raciocínio, e você com 31 anos de idade, campeão do mundo pelo Porto, um cara que tem uma passagem vitoriosa, mas tem uma marca também meio de bad boy do futebol brasileiro, né? Se essa expressão não te desagrada, desculpa, mas não é pejorativo. Vocês me perguntam, o que for verdade eu vou falar é verdade, o que for mentira eu vou falar que é mentira e acabou. Então, perfeitamente. Agora, nós temos que terminar aqui a entrevista com o Carlos Alberto. E a gente gostaria de ouvir mais aqui o Carlos Alberto. Muito legal, viu, Carlos Alberto? A gente costuma chamar o Mário Sérgio, viu, Carlos Alberto? De um comentarista mais sincero da televisão brasileira. Você também está entrando nessa de sinceridade, isso é muito bom, hein, Carlos Alberto? Eu vou te falar, cara, o que eu falei é de coração. Eu queria ter sido treinado pelo Mário, cara. Que bacana, que bacana. Porque o pessoal, os meus amigos que jogaram com ele, que foram treinados por ele, falam muito bem. E assim, aqui fica o meu respeito e minha admiração. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele. E eu tô aqui abrindo meu coração e falando que eu sou fãzaço dele. Que maravilha, que legal. Obrigado, Carlos Alberto. Muito bem. Deixa eu só agradecer. Carlos Alberto, obrigado. E eu fico muito satisfeito por você, porque quando você chega nessa professor. idade, aos 31 anos de idade, toda essa reflexão que você fez sobre a sua vida como jogador vai ser usada e de uma maneira extremamente positiva depois que você parar de jogar futebol. Com certeza você vai ser um homem de caráter como você é. Bacana. Obrigado, professor, obrigado. Bacana. O PVC quer fazer uma... Vai, PVC, manda aí uma perguntinha. É só uma coisa, tem tudo a ver com o que você falou. É indiscutível o que você falou. O que você ganhou, para quem saiu da onde você saiu, indiscutível. Na terça-feira a gente estava no Bom Dia Fox. E eu te contei da história que eu tive o privilégio de entrevistar o Zé Mourinho em 2008, em Belo Horizonte. E ele fala de você com um carinho absurdo. E ele fala do talento que você tem,
da capacidade que você tem. Você foi titular com ele naquele time do Porto, campeão da Europa em 2004, campeão da Champions League. E você falou sobre erros e acertos, enfim. O que podia ter acontecido com você na Europa e não aconteceu? Com você olhando para trás. PVC, eu sou um cara muito crítico comigo mesmo, né? E assim, eu sou muito honesto nas minhas opiniões e no que eu sinto também. Sinceramente, olhando para trás, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, de clubes que eu depois do Porto, eu dei sequência na minha carreira. Óbvio que todo mundo fala, pô, podia ter ficado mais na Europa, não sei o quê. Só que é o seguinte, ninguém sabe de como é minha vida pessoal, o quanto minha família estava precisando de mim naquele momento e eu precisava deles também. Por isso eu voltei para o Brasil, que foi para o Corinthians, um grande projeto. Eu não voltei para qualquer clube. Claro. É isso que as pessoas têm que entender. Eu saí do Porto, eu fui para um clube de uma torcida enorme, um clube de tradição enorme. Então ali eu dei um passo grande na minha carreira. Tanto é que foi me apresentado um projeto, né? Fomos campeões brasileiros, joguei com caras fantásticos naquele ano e essa escolha eu não me arrependo. E assim, no Porto, se você parar para analisar, depois que você consegue conquistar tudo num clube, eu quero outra coisa, eu quero respirar, eu quero ganhar outros campeonatos. E foi o que eu fiz. É lógico que muita gente me cobra, minha família principalmente, fala, filho, você podia ter jogado mais uma seleção brasileira, uma Copa do Mundo. Eu sempre sonhei com isso. Só que eu não tenho vergonha de falar para vocês, mais uma vez eu vou ser sincero,